cassação da CNH. O que é? Quais as consequências? Como acontece? Consigo recorrer dessa penalidade? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Érica Avalone. Eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito. E o objetivo aqui do meu canal é ajudar você, motorista e proprietário de veículo, que eventualmente esteja sofrendo com quaisquer uma das penalidades do nosso Código de Trânsito Brasileiro, inclusive a cassação no nosso vídeo de hoje. E o meu grande propósito de vida é ajudar advogados e bacharéis em direito a atuarem no direito de trânsito. Então, se você quer saber como você pode se especializar nessa área de atuação, no segundo link aqui desse vídeo você consegue entrar para a lista de espera da próxima turma da formação Direito de Trânsito. Bom, falando de cassação, primeiro a gente precisa entender a diferença entre suspensão e cassação, CNH suspensa, CNH cassada, que eu vejo que tem muita gente que confunde essas duas penalidades. E sim, são penalidades diferentes. Vamos falar da suspensão primeiro. A suspensão, ela acontece se você soma pontos, 20, 30 ou 40 pontos, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que você tem dentro do período de 12 meses, ou se você comete alguma infração autossuspensiva. Então, por exemplo, a multa do bafômetro ou excesso de velocidade acima de 50%. São infrações autossuspensivas, que tem como consequência multa para pagamento, mais a suspensão da CNH por 12 meses. E a cassação? Bom, a cassação ela é diferente, ela tem causas diferentes da suspensão. A cassação, ela acontece quando o motorista está suspenso e dirige veículos. Acontece também quando o motorista ele comete mais de uma vez dentro do período de 12 meses algumas infrações elencadas lá no inciso 2º do artigo 263. Então tem um rol de infrações que o motorista não pode cometer duas vezes dentro do período de 12 meses. E a cassação ela também pode ser aplicada de forma judicial, ou seja, caso o motorista esteja envolvido em um crime de trânsito, ele pode ter a CNH cassada por determinação de um juiz depois de uma sentença condenatória. Ponto muito importante aqui é te dizer que você não precisa necessariamente ser flagrado dirigindo veículos para que você tenha instaurado um processo de cassação. Por exemplo, você pode ter emprestado o veículo que está registrado no seu nome para uma pessoa, para um amigo, para sua esposa, para o seu esposo. E esse motorista, ele pode cometer uma infração que acontece sem abordagem, como, por exemplo, excesso de velocidade, avançar o sinal vermelho, por exemplo. E você, como proprietário do veículo, deve fazer o quê? Assim que você receber a notificação da autuação, você deve fazer a indicação de condutor para que você não seja considerado o condutor desta infração. Bom, só que e se a notificação não chegar para você? Você não tiver condições de fazer a indicação de condutor. Perceba, você estava suspenso, você levou uma multa nesse período, a consequência é a instauração de um processo de cassação. Outra coisa que eu preciso diferenciar aqui para vocês entre suspensão e cassação, além das causas de cada uma delas, é o tempo. A suspensão por bafômetro, por exemplo, é de 12 meses. Então, o motorista fica impedido de dirigir veículos pelo período de 12 meses. Se for suspensão por pontos, por exemplo, ele fica impedido de dirigir por no mínimo 6 meses, tá? Isso vai depender do histórico, do prontuário do infrator. Bom, o motorista, depois que ele tem aplicado a penalidade de suspensão, para ele poder voltar a dirigir, ele vai ter que fazer um curso de reciclagem. E olha que interessante, a cassação é diferente. A cassação ela sempre será imposta pelo período de 2 anos, ou seja, o motorista ficará impedido de dirigir por 2 anos. E depois, para ele conseguir dirigir novamente, ele vai ter que passar por um processo de reabilitação. Então você entendeu aqui até agora qual é a diferença das causas para a suspensão e para a cassação e o tempo de cada uma delas. Enquanto a suspensão é variável, a cassação sempre será imposta pelo período de 2 anos. Agora, presta atenção, que eu preciso falar uma coisa muito importante para você. Antes de ser imposta a penalidade de cassação, é importante que eu te diga que você tem direito de se defender. Isso mesmo. O exercício de defesa é garantia da nossa Constituição Federal. A Constituição ela garante que qualquer cidadão que esteja sofrendo com qualquer penalidade
tem direito de se defender. Então, o órgão de trânsito, que no caso é o Detran, ele vai instaurar um processo administrativo para cassar a CNH do motorista a ser penalizado. E esse motorista, ele tem o direito à garantia constitucional de se defender. E ele vai poder se defender em 3 fases dentro desse processo administrativo. Então, a primeira fase é a apresentação de defesa prévia. A segunda fase é um recurso em primeira instância, que é apresentado à Jari, e a segunda fase é um recurso em segunda instância, que é apresentado ao CETRAN, no caso do Distrito Federal, ao CONTRANDIF. Mas sempre esse recurso ou a defesa é endereçado ao Detran, que está instaurando o processo de cassação contra o penalizado. Então, diante desta possibilidade de você se defender contra a penalidade de cassação, eu sugiro que você que é motorista e está nessa situação, procure a ajuda de um profissional especializado. Eu também trabalho na defesa de motoristas e proprietários de veículos e no link aqui embaixo, no primeiro link, você consegue entrar em contato diretamente comigo. E você que é profissional especializado em direito de trânsito, você precisa ter atenção na hora de defender o seu cliente contra essa penalidade, porque afinal de contas a gente está falando de uma das penalidades mais graves do nosso Código de Trânsito brasileiro. Retira pelo período de 2 anos a possibilidade do motorista dirigir e dependendo se o motorista for profissional, por exemplo, aquele que trabalha dirigindo, ele pode ser até demitido por conta da cassação. Então, não jogue fora a oportunidade que você tem de se defender contra essa penalidade. Ela é muito grave e são detalhes que são capazes de anular essa penalidade. Então, o que você precisa observar aí no seu caso? A notificação, você vai precisar observar o artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro na íntegra, além dos artigos 280 a 290, que também são importantes, que regem todo o processo administrativo de trânsito. Além disso, a resolução 723 do CONTRAN, que foi alterada pela 844, também do CONTRAN. São legislações bastante importantes que devem ser levadas em consideração na hora de elaborar a defesa ou os recursos administrativos contra a penalidade de cassação. Perceba que eu falei até bastante séria essa parte aqui para vocês, porque realmente não dá para você que é leigo, que não entende sobre direito de trânsito, querer fazer a sua defesa ou seus recursos sozinhos. É uma penalidade muito, muito grave. E tem várias estratégias de defesa que, dependendo do caso, podem ser utilizadas e a consequência disso será o arquivamento da penalidade de cassação. Então, não desperdice, não jogue fora a possibilidade de defesa ainda no processo administrativo que você tem. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero deixar o convite aqui para você que gostou desse vídeo, deixar o like, se inscreve aqui no canal também, tem muito conteúdo toda semana sobre o direito dos motoristas e também para ajudar profissionais do direito que queiram atuar no direito de trânsito. Tem 2 links aqui, um você entra em contato diretamente comigo, no segundo link você entra para a lista de espera da próxima turma da formação Direito de Trânsito. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau!